social, política, que serve para a direita, para a esquerda, etc. E olha que desgraceira pública e, ao mesmo tempo, é um momento de júbilo. Eu não tenho a menor simpatia ao presidente da República, aí está. E o primeiro ato do Bolsonaro, o que ele fez? Sancionou no dia 4 de janeiro de 2019, que é o primeiro ato dele legislativo, sancionou o quê? A lei da objeção de consciência individual educacional. Em outras palavras, permite a qualquer estudante que professa religiões sabatistas, pentecostais, etc., mediante requerimento interno, fazer provas a outro dia que não o sábado. Que isso está na minha tese, que era um direito particular. Vejamos como é que as coisas avançam na vida. Depois, outro trabalho que eu fiz aqui, responsabilidade civil por fato multitudinário. O que é isso, transformando em um minuto? As multidões, nos protestos públicos, aí estão os protestos que eu fui com o professor Denis, Washington, discutir os protestos públicos, no afã de produzir justiças, os protestos públicos, que sacode as democracias, os regimes políticos, tem um momento que eles praticam atos que violam direitos particulares e coletivos, a saber, trancam o trânsito, quebram patrimônio público, privado, criam transtornos. Quer dizer, em vez de produzir justiça, provocam injustiças. E a pergunta fica, quem paga o pato? Então, sobre isso, eu fiz algumas reflexões, chamando de responsabilidade civil de fatos multitudinários, que é um debate que no Brasil nós não temos. O que avançou mais isso no Brasil? Avançou na Argentina, em Buenos Aires, decorrente dos piqueteiros. Para quem não sabe, piqueteiros são movimentos sociais recrutados como voluntários da pátria, mediante soldo, que hoje são a favor do governo, amanhã são contra, mediante pagamento. E lá eles têm um sistema, a lei identifica as pessoas, manda identificar as pessoas civilmente por câmaras, etc., e no processo põe as pessoas, o João, Pedro, Maria, etc., responsável. Agora está surgindo esses fatos, surgiram e impactaram, principalmente quando a gente foi lá em Washington, com o professor Denis. Na China tem 4, 5 repúblicas rebeldes que têm protestos contra o Partido Comunista Chinês. E eles queriam saber como é que eu faço isso. Então eu fiz uma explicação, inclusive o professor Denis levou lá para a faculdade de Macau, e foi publicado o texto de Macau na China para resolver minimamente como é que se reflete esses problemas do confronto entre os direitos coletivos de protestos e como é que se resolve os problemas públicos das pessoas que são passivamente. Então esse problema colocado lá, que eu reputo importante também. Depois, a súmula do Supremo Tribunal. Isso desde a escola, da faculdade Evandro Lins e Silva, que a professora Guadalupe me ajudou, nas pesquisas das súmulas. O Vitor Nunes Leal, que para quem não sabe, o Leonardo ainda, que está aqui meu advogado, é depositário das súmulas originais do Supremo Tribunal Federal, feita lá no passado, e está ali no nosso escritório até hoje, as súmulas originais. Então eu e a professora Guadalupe fomos ao Evandro Lins e Silva para demandar uma discussão sobre a questão das súmulas. O Evandro era radicalmente contra as súmulas, e eu era a favor. Então nós fizemos um texto sobre isso, uma publicação, etc. Só que nós, uma infantilidade nossa, nós imaginávamos que as súmulas vinculantes seriam os estertores da democracia, a certeza de segurança jurídica, etc, etc. Está aí, avançou, mas pouco. Tudo menos do que o desejado. Mas isso foi também outro esforço e artigos publicados no Senado Federal, inclusive, sobre isso. E recentemente, agora estou discutindo temas ligados à administração pública, que é a questão da regulação e do direito ao desenvolvimento. Aqui na Faculdade de Administração, basicamente que eu sou diretor nesse momento, eu estou me atentando a isso, junto com uma equipe de professores, que o Marcelo me ajuda e outros professores, para discutir a questão da regulação, questões mais técnicas, digamos, menos políticas e mais conscienciosas no sentido, para resolver esses problemas do Brasil hoje, da tamanha... da iliquidez política, da liquidez política, liquidez jurídica, desse país inseguro, incerto, que cada dia é um fato novo, cada dia é um escândalo. Quer dizer, parece que a gente não aprende com a democracia. Isso me chama a atenção, que eu lutei tanto contra a ditadura, achava que a ditadura era uma desgraça no mundo, vivemos a democracia de 88 para cá, e a gente não se entendeu fazer um país na democracia. Isso que me chama a atenção, que a gente não teve quadros humanos adequados, justapostos para fazer um país decente, e que estamos vivendo nesse país uma lamúria geral nas instituições todas, etc. Então, esse tema da regulação é um tema que eu estou perseguindo ultimamente, e é um tema que eu quero enfrentar aqui na faculdade.
Eu acho que essa é a minha última contribuição importante para as letras jurídicas. A questão da regulação, aí está o professor Peixinho, da parceria público-privada, como é que o governo pode entrar, como é que pode recuar, até onde há o financiamento público, onde não pode ter financiamento público, a crise das legitimidades políticas, a crise da governança, e assim vai. Então, basicamente, professor, era isso que eu queria falar nesse momento de publicações. Duas coisas mais importantes que eu quero falar, sobre as honrarias que eu concedi ao Miguel Reale. Essa honraria eu tenho gravada em DVD, o Miguel Reale falando a mim e aos meus professores da universidade sobre o Código de 2002, como é que ele pensou tudo isso, entendeu? Foi um grande ato de honraria da minha parte ter feito esse ato antes da morte dele. Depois de ter vivido, além dos senhores, ter vivido com Herbert de Souza, ter vivido com Evandro Lins e Silva, são nomes que faltam muito para o nosso cotidiano político do Brasil hoje. Pessoa de estatura moral que falta para o nosso país hoje. Gente de alta qualidade, de apreço, de inteligência e que não pensam no seu bolso apenas, mas pensam na sociedade principalmente. Hoje está tudo o contrário no mundo da política, etc. Então, o meu enfrentamento futuro das pesquisas locais será a questão da regulação. Depois do grande tema da regulação, eu quero me dirigir para alguns temas setoriais. Eu penso discutir a questão da energia elétrica, que é um problema sério. Se o país crescer em patamares superiores, aqui nós estamos a crescendo 1, 2%, temos uma crise hídrica, energética, etc. Então, entrar nesse campo que eu quero fazer. Sobre a resistência, podia ter falado muito mais, professor, mas devido às circunstâncias temporais, eu, por enquanto, me coloco à disposição dos senhores e digo que certamente a questão do tema da resistência foi o tema mais importante, mas é um tema que eu, digamos assim, não estou mais estudando porque a vida vai nos impulsionando para outros caminhos. Só para recuperar o que eu propus lá no passado na resistência. Era uma trilogia. Primeiramente começava com a teoria da resistência, depois a questão dos modelos da resistência, a imputação de responsabilidade e, por fim, os precatórios. Como é que o sistema jurídico compensaria os danos provocados pela luta pela justiça, mas ao mesmo tempo provoca injustiça. Então, a parte dos precatórios é a única parte que faltou. Com isso, me despeço. Obrigado. Ok. Bom, agora nós vamos passar a arguição dos membros da banca. Eu passo, em primeiro lugar, a palavra à professora Maria Guadalupe, por favor. Tá bom. Obrigada. Eu, antes de mais nada, quero agradecer ao professor Busanello pelo convite para estar presente na sua banca, na banca de promoção, a categoria de professor titular. É sempre uma honra e um prazer colaborar com a Unirio. Tenho feito parte de outras bancas de análise de memorial, com alguma diferença de alguns meses, e é sempre uma satisfação ver como a Unirio está preenchendo as vagas de professor titular, um plantel tão importante de professores tão gabaritados. A escolha que você fez para a sua promoção, a escolha do memorial, é uma escolha que eu diria corajosa. Você poderia ter escolhido uma tese, a tese é um tema, e é sobre esse tema que o candidato é arguido, mas o memorial abre muito, né? O candidato abre muito da sua vida profissional, como também da pessoa que ele é, né? E isso fica exposto à análise da banca. Por isso é que eu digo que é uma exposição, é uma opção corajosa, abrir esse leque de opções. Os memoriais, eu já tenho lido alguns, não é? Bastantes, nunca são iguais. Eles têm as peculiaridades e as características da pessoa que o escreve. O seu memorial, professor Busanello, é um memorial onde você deixa transparecer a sua personalidade. Talvez seja dos memoriais que eu li o que mais deixa, que é um espelho realmente da sua personalidade. A franqueza, a sinceridade é muito importante. Talvez com relação, se eu posso dizer, à política do comportamento, isso não seja tão positivo. E às vezes
deve ter levado você a confronto com outras opiniões e outras ideias. E é o que você diz realmente aqui com relação à sua tese de doutorado, creio, não? Que foi orientada por um professor daquela onde foi que você fez? Santa Catarina. Em Santa Catarina, exatamente. E você entrou em choque com o professor. Você diz que foi uma briga conceitual, e eu fiquei muito curiosa de saber como foi essa briga conceitual, porque eu conheço a estrutura da sua tese, porque eu já li, mas eu queria saber, se é que você pode comentar isso, se você quiser, em que conceitos foram esses defendidos pelo professor e que você não aceitou. Teria dito, vamos dizer, estavam relacionados a quê? A característica do direito de resistência, porque era o direito político de resistência, de ser um direito de estar ou não na Constituição, ou, enfim, ser um direito de defesa mais individual do que coletivo, ou vice-versa, ou quais os limites do seu exercício. Eu me lembro que na época em que eu comecei a lecionar, foi na UFRJ, eu fui admitida ali como assistente. E era uma época em que os professores titulares tinham assistentes. Eu fui assistente do professor Machado Palperi, imagina, o professor Machado Palperi. E ele, né, logo que eu comecei a trabalhar com ele me presenteou com um dos livros dele, O Direito Político de Resistência, que eu achei fascinante. Li, achei muito interessante, mas eu disse assim, jamais exploraria essa vertente do direito político de resistência. É muito fluido, é muito fugidio. Como exercer esse direito? De que maneira exercer esse direito? Então, eu me lembro agora de uma observação do Adam Przeworski, que você cita em outro contexto, que ele diz que uma coisa é ter o direito, é possuir o direito, e outra, muito diferente, é ter as condições de exercê-lo. Eu digo, se isso acontece com todos os direitos, imagina com o direito de resistência. Eu vou relacionar algo que você diz no início do seu memorial com algo que você diz no finalzinho, na conclusão. Logo no início, você cita uma frase de Ortega y Gasset, que é uma frase conhecidíssima, não é? Eu sou eu e mais a minha circunstância. Essa frase de Ortega y Gasset, eu sou eu e mais a minha circunstância, tem uma segunda parte, que é mais importante ainda, onde ele diz assim, se eu não a salvo, tampouco me salvo a mim. Ou seja, se eu não salvo a minha circunstância, eu me perco, eu também não me salvo. E essa é a parte mais importante da frase. E eu quero relacionar, então, com a sua vida mesmo. Ora, você diz, lá no finalzinho, na conclusão, você diz assim, dediquei parte da minha juventude à política, quando ela se escrevia com P maiúsculo. E aí você continua mais adiante. E esse conceito tinha sentido profundo, não como hoje, sem a menor explicação racional, que chamam de pós-política. Professor Busanello, a sua circunstância, né, de que você relatou aqui no seu memorial e agora, inclui, porque isso está claro na sua trajetória toda, um interesse enorme pela política. Não é necessariamente uma atividade política, eminentemente política, mas de todas as suas escolhas, todas as suas preferências, não é? Você é uma pessoa que estuda, que analisa o direito, mas com um olhar voltado para a justiça, para o indivíduo, para a coletividade também. Então, você incorporou a política à sua circunstância. Não é? A nossa circunstância não é uma camisa de força,
não é? Como o animal está determinado pela sua circunstância e não jamais pode sair dela.